Rádio 80 FM, boa noite. Rafael Dutra na área, começa mais um programa Flash Dance. Agora sim o YouTube permitiu que eu conectasse aqui. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Lembrando, pessoal, quem quiser mandar sugestão de música, quem quiser mandar perguntas, estou com o Rui Bala, já vou apresentar o Rui Bala direitinho aqui. Então, quem quiser mandar perguntas, mandar sugestões de música, manda pro WhatsApp da Rádio 80 FM, DDD 11 941 297022. 11 941 297022. Rafael, não anotei. Faz o seguinte, acessa lá o site da Rádio 80 FM, radio80fm.com.br, clica lá no símbolo do WhatsApp e a mensagem cai pra mim. Eu tenho certeza que eu vou receber várias mensagens e eu tenho certeza que eu não vou dar conta de ler todas. Então agradeço a audiência de todos aí. E eu estou transmitindo pelo YouTube o programa Flash Dance, que vai até às 23, hein? Trazendo as clássicas dançantes aqui dos anos 70, 80, 90. E teremos essa primeira hora aqui com a participação especial dele, Rui Bala, radialista, jornalista, narrador esportivo, ídolo do Rafael Dutra, já trabalhou em várias rádios, Transamérica, Jovem Pan, Energia. Já o Rui vai falar, hein? Vai fazer um breve resumo de toda a sua carreira aí, que, é sensacional. E aí, Rui, boa noite, seja bem-vindo ao Flash Dance, muito obrigado aí pela sua presença aqui no programa. Rafa, prazer muito grande, sabe que eu sou admirador da tua rádio, admirador do teu trabalho, disso que você faz, esse resgate aí dos anos 80 que é sensacional, foram anos incríveis para muita gente. E então, estou honrado de estar aqui conversando nesse programa que tem uma audiência enorme, né, que eu sei. Legal. O Flash Dance já tá no ar, já faz uns 11 anos, hein? Caramba, cara. Mas, que loucura, né? Me fala uma coisa aí, você começou ali nos anos 80, foi na Clube, né? Em Ribeirão? Comecei em 80, comecei exatamente em 1987, em 86 para 87, na Clube, exatamente em Ribeirão, no interior, né? Que era uma rádio muito boa lá, uma rádio muito grande, né? E para mim foi um aprendizado assim absurdo, né? Eu não comecei, eu sou de São Paulo, mas eu fui morar em Ribeirão. As coisas foram acontecendo e eu acabei começando a minha carreira de rádio lá. Então foi muito legal. Legal. E tinha alguém assim na família que já trabalhava com rádio ou que gostava de rádio, que fez você ir para esse mundo do rádio, ou partiu direto de você mesmo? Nada, Rafa, nada. Não tinha ninguém assim. Eu tenho... Assim, meu pai trabalhava em outro ramo, minha mãe professora, meu pai era do ramo fotográfico. Eu tinha, assim, o que eu tinha de artístico na minha vida era meu tio, que meu tio era até hoje é um grande compositor e tal. Meu tio compõe assim, grande compositor assim, nada de sucesso, mas meu tio cantava também, tocava vários instrumentos, então ele tinha essa coisa. Eu ia em alguns festivais quando criança, via meu tio nos festivais da cidade, né? Minha família, a boa parte da minha família é de São Roque, aqui no interior de São Paulo, e aí eu achava aquilo o máximo, né? E meus pais são muito musicais e sempre gostaram muito de rádio. Meu pai e minha mãe sempre ouviram muito rádio, né? É assim que eu acho que muitos começam, né? Não tendo ninguém na família. Então o rádio sempre esteve muito presente na minha vida, desde os primórdios lá no AM, né? Enfim. E aí começou essa loucura aí pelo rádio. E você ficou quanto tempo na Clube? Então, Rafa, lá a história é louca, porque eu cheguei lá, comecei a trabalhar em 87, era diferente, você sabe bem, né? Antigamente era outra pegada da gente começar a trabalhar em rádio. Eu tinha feito só um curso, eu tinha feito jornalismo, mas o jornalismo da faculdade não tinha me ajudado muito. Eu fiz um curso na época para dar um a mais, assim, que o César Rosa estava fazendo em São Paulo. E eu fiz esse curso, é um cursinho livre, assim, nada... não é que nem, por exemplo, o curso do Senac, nada disso, mas tinha uma pegada legal e o César Rosa é um cara que sabe tudo, né, cara? Já sabia naquela época. E aí, quando eu fui pra Ribeirão, eu comecei a trabalhar fim de semana, folga, férias, e eu fiquei uns bons 3 anos fazendo só isso, cara, só fim de semana e férias e folga, e olhe lá.
Na Clube eu acabei ficando nesse primeiro momento, fiquei até 91, fiquei 4 anos e aí fui para Portugal. Foi minha primeira experiência fora da Clube. Legal. Acabei indo para Portugal, na Rádio Cidade, que é aquela rádio, você sabe bem, né? Muitos brasileiros foram para lá, Rádio Cidade, né? Que foi muito famosa ali nos anos 80 e 90. Depois voltei pra Clube, enfim. Mas a Clube tem muita história aí na minha vida, aí nesse primeiro momento. E temos aqui, ó, um disco da Clube FM, ó. Ah, aí vai, hein? Olha aí, esse disco sensacional. Sensacional. Legal. Depois a gente vai tocar uma aqui também desse LP, desse disco. Mas eu vou tentar fazer aqui um bate-papo. Vamos tentar fugir do que já tá na internet. A gente vai tentar dar como é que fala? A gente vai entrar em alguns fatos engraçados pra gente dar uma descontraída legal. Você falou também do César Rosa. Deixa eu separar aqui, ó. Separei, na verdade, um trecho de um programa. Vamos ver se você lembra. Cadê? É lógico que vai lembrar, mas vamos ver se a galera vai lembrar. Aqui, ó. Vamos ouvir. La ligación Brasil-Europa. Conexão Europa. A partir de agora, as principais cidades do Brasil e Europa em ligação direta. Liaison Brasil-Europa. Conexão Europa. Durante 1 hora, as principais novidades e lançamentos. Conexão Europa. Conexão Europa. É. Demais, O programa marcou o também, né? E eu, se não me engano, Rafa, o Conexão Europa começou. Não sei se eu vou falar uma besteira aqui. Eu acredito que no ano de 1990, quando o César foi para Portugal. Eu não sei se é exatamente isso, cara. Não sei se você sabe mais que eu sobre isso. É isso que eu ia te perguntar, porque aqui, ó, aqui tem um trecho da locução dele. Formam a banda Bros, e a introdução até lembra um pouco do... Que ele fala, né, que ele tá na Europa, então eu imagino que deva ser justamente o período que ele tava lá e já aproveitou. Mas, ô Rui, você tem ideia de como esses programas eles vinham pro Brasil? Porque hoje em dia a gente faz um upload aqui, tá na mão em 1 minuto. E nesse caso aqui... Eu vou te contar 2 histórias. Vou te contar essa do César, que essa eu sei bem, porque essa eu ajudei ele algumas vezes, né? Porque acabei indo trabalhar porque o César foi assumir a Rádio Cidade em 1990. Ele era o gerente artístico da rádio. E ele foi para dar uma reformulada na rádio e fazer o Sweet Love e tal. Aí ele aproveitou o gancho e fazia o Conexão Europa. E o que ele fazia, cara? Gravava, o Rafa, em rolo. Eu lembro que era Aí depois começou até a melhorar, porque aí a coisa começou... Mas o começo era rolo mesmo. Mas depois veio o MD, DAT, né? Tinha aquele aparelhinho que é o DAT, pra quem não sabe o que é. O MD, o mini disc, era como se fosse um CDzinho dentro de uma caixinha. E o Rafa vira e mexe e posta alguma foto dos mini disc aí. Esses dias, sabe mesmo? Você pôs, né? Uma foto, acho, do mini disc, né? Aí o Yudat era como se fosse um cassetinho, né? Você sabe disso. Pra quem não conhece, é tipo um cassetinho. Mas que gravava muito mais horas. Mas enfim, vamos voltar na história do rolo. O César gravava no rolo e lá os donos da rádio, a filha do seu Rui, que era o dono da rádio, ela era casada com um comissário de bordo da extinta Varig, que aliás, Caraca, você vestiu uma camiseta esses dias aí da Varig, foi ontem, se não me engano. Coincidência. Eu tô bom de memória, hein? E aí, ô Rafa, esse cara, ele fazia voos semanais, via, sei lá, 3, 4 vezes por semana, ele vinha pro Brasil. E ele trazia o rolo pro Brasil, com os programas. Chegava aqui no Brasil, o Ives, que é um japa, figuraça, que foi sócio do César, ele tinha um estúdio e tal. Aí ele enviava para as rádios no formato que a rádio precisasse. Então, muita rádio usava ainda casseteira, né? Que a casseteira era tipo um tape deck mesmo, né? De cassete. Nossa. Não sei se você lembra disso, Rafa. Muitas rádios tinham casseteira. Ou ele mandava em rolo mesmo. Só que ele tinha que copiar vários. Então, se o César tinha 20 rádios que assinavam o Conexão Europa, ele tinha que fazer 20 cópias aqui no Brasil quando chegasse, né? Então, imagina. E outra, perdia o time muitas vezes, né? Não podia dar muita notícia. Eu lembro de que o César falava, não posso dar muita notícia, porque notícia fica velha. É né? verdade. Rapidinho, né? Ia ficar desatualizado, né?
Muito desatualizado. Caramba, que legal. Ó, Rui, vamos fazer o seguinte, eu vou ler algumas mensagens rapidamente aqui, vou tocar uma música só pra gente tocar um trecho mesmo, depois você comenta sobre a música que eu vou tocar. Tá. Aliás, esse fundo, essa base é demais, né? Eu já comentei com você essa instrumental aí, é o Double D, né? Found Lost, tá demais. Essa versão chama Mozart Instrumental. É legal. Sensacional. Ó, deixa eu ver aqui, vamos ver. Tem uma galera no Instagram, não, desculpa, no YouTube. DJ Edu Azevedo tá aqui. Aqui, ó, genial, um dos melhores locutores que tive o prazer de ouvir. Legal. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música e eu vou tentar separar alguma coisa aqui, que aqui é tudo, é produção, é leitura de mensagens. Só um trechinho pra gente só matar a vontade. Já vai ter bastante música, mas vamos aproveitar a presença mais que especial aqui do Rui Bala no Flashdance hoje. Programa histórico aqui na Rádio 80 FM. Mas, Rui, eu fiquei sabendo que você já entrevistou esse cara aqui nos anos 80, o Noel. Então, Rafa, foi minha primeira entrevista geral, nacional, gringo, enfim, de artista, né? Imagina, eu não imaginava como minha vida ia ser depois disso, mas eu tava na clube, né, exatamente. O Noel veio pra fazer alguns shows aqui no Brasil e um deles era em Ribeirão Preto. E aí, porque a gente fala de clube, o Rafa mostrou o disco agora aí, a clube até 92, 3, desde o início dela, era uma rádio pop, dance, rock, era uma pegada. Hoje era uma rádio mais popular, sertanejo, pagode, enfim. E a rádio tinha uma força absurda. E aí, imagina, até o ponto de levar grandes shows, né? O Noel ali na época, né, Rafa? Sim. Era um artista que tava uma evidência absurda, né? Tava com esse disco aí que você acabou de mostrar. E essas músicas, Silent Morning, Like a Child, depois teve Out of Control, né? Que acho que é outra música também, que até fez um sucessinho. Olha o disco aí. É Out of Time. E aí, Out of Control, né? Out of Time. Out of Time, né? Viajei. Aí, o Rafa, teve o show, ia ter o show, o dono da rádio, eu aí era folguista e tal. Aí o dono da rádio, nem o meu locutor fala inglês e tal. Eu falei, eu falo, né? Então você vai lá, você vai fazer todos os dias. Só que assim, eu ralei pra caramba, porque eu fiquei todos os dias, eu ficava na bilheteria do lugar que chama Cava do Bosque, em Ribeirão, que é um ginásio lá, gigante, que existe até hoje. E ia ser nesse ginásio o show, né? Mega show. Aí eu fiquei fazendo, sabe, plantão de bilheteria. Estamos aqui mais uma vez na Cava do Bosque. Olha, o ingresso agora baixou, agora compra 2 por 1, sei lá, aquelas coisas de promoção de rádio. Mas enfim. E depois, antes do show, o Noel acho que ele fez 292 shows no Brasil, sei lá. Ele foi pra tudo que é lugar. Os caras tinham que aproveitar, né, o tempo dele. Aí ele fui fazer uma entrevista com o cara. Mas o cara foi a primeira lapada que eu tive, porque o cara acho que devia estar meio de saco cheio, tá meio virado. Ixi. Tipo, ele foi pra Ribeirão, ele mandou um bate e volta. Ele foi pra fazer o show de Ribeirão e voltou pra São Paulo, porque tinha um outro show pra fazer ainda. Então o show ia começar às 7 da noite. Eu fui entrevistar o cara às 6 e pouquinho. O cara tava puto. Sabe quando você percebe que o cara tá no veneno? Mas foi beleza, pelo menos foi eu nervoso pra caramba, né? Fazendo aquelas perguntas óbvias e tudo mais. Mas beleza, foi legal, eu acabei tirando de letra e meu chefe acabou gostando. Aí sim. Aqui, ó, olha o vinil aqui, ó. Pô, isso aqui eu lembro que tocava na Rádio Manchete, 91,3. Manchete que marcou época também, né? Como as rádios, essas músicas eram populares, né? Eu tava até falando com a minha esposa esses dias, como o disco do A-ha, esses discos que a gente olha hoje em dia e fala, nossa, esse disco é uma raridade, mas na época vendia muito, era o popular, né? Era o popular da época, exatamente. A gente tinha coisas nacionais populares e tudo mais, mas era o popular, isso aí que você falou, Rafael. Tocava em todas as rádios. Pô, eu lembro da Bandeirantes, também tinha um timaço de locutores aí, várias rádios. Agora, verdade, a Bandeirantes tinha um monte de fera, né? Só tinha fera, né? Exatamente. E você comentou que você trabalhou um tempo lá em Lisboa, né? Na Rádio Cidade, em Portugal. A Rádio Cidade, na época,
ela ajudou a mudar a FM lá em Portugal? Ou, assim, chegou com aquele padrão brasileiro e eu sei que estourou, teve um baita sucesso lá, né? Então, você vê, sabe que é engraçado, né, Rafa? Porque quando a rádio, quando eu cheguei lá, muita gente fala da Rádio Cidade pós essa fase do César Rosa. O César ficou, acho que até 91, 2 por aí. Depois ele voltou pro Brasil. A fase da rádio foi sensacional. Por quê? Por que as pessoas admiravam a rádio? Eles tiveram uma sacada muito legal quando eles... Era uma rádio, pra você ter uma ideia, era uma rádio comunitária, cara. Era quase praticamente uma rádio pirata. E eles conseguiram oficializar a rádio. E a rádio era totalmente fora do que tinha de rádio FM em Portugal, desde os anos 80 até os anos 90. Então, imagina, o cara tocava às vezes tocava muita dance music, tocava muito pop, e na mesma pegada que as rádios daqui, que a gente tinha já de sucesso. Ali nos anos 90 a gente já tinha Jovem Pan, Sucesso, Cidade, Manchete, como você disse. E aí... aquilo foi um estouro, cara, foi um absurdo, né? Eu sei que muita gente depois da minha fase, que eu foram muitos outros brasileiros, que inclusive até alguns ficaram por lá, enfim, mas marcou a época, mudou totalmente o estilo, não só de locução, mas o estilo musical das FMs de Portugal. Hoje você tem um monte de rádios lá que vem, que aprenderam, né, vamos dizer assim, entre aspas, com a Rádio Cidade, né, com o trabalho da Rádio Cidade. Uma outra coisa também, agora... mudando um pouquinho de assunto, Rádio 80 FM, eu coloco na programação sempre músicas com versões estendidas. Por quê? Porque eu tento fugir um pouco ali do tradicional. Então, eu sempre trago, por exemplo, Level 42 com aquela versão estendida do Shep Pettibone. Eu coloco umas versões aí um pouquinho diferentes, que é pra justamente não ficar a mesma coisa do dia a dia ali, né? O café com leite. E nos anos 80, aí eu gostaria de saber de você. Muita coisa que eu conheci de versão estendida tocou no rádio. E posso estar falando besteira, mas nos anos 80 o pessoal dava essa prioridade. Tinha uma competição ali para quem tinha a versão remix antes, quem tinha a versão estendida para tocar antes. Tinha essa competição nas rádios, você tem ideia? Muito. Porque assim, antes de eu entrar em rádio, eu era um cara que eu vivia frequentando rádio desde os meus, eu lembro, acho que 15 anos, talvez, Rafa. Eu ia tentar fazer teste, gravar, até várias histórias engraçadas de eu indo fazer teste com 15, 16 anos. A voz não estava nem boa ainda para fazer. Desculpa te cortar, já tem um teste aqui para eu te mostrar, tá? Fica ligado. Que beleza, hein? Nossa senhora, hein? Fiquei até arrepiado agora. Aí... eu sei que tinha muito isso. E depois, claro, a gente vai conversando com as pessoas vão contando. Mas era um negócio absurdo de exclusividade, né? As rádios viviam isso. Pô, como você falou agora, Shep Pettibone, né? Um cara que fez remix por um monte de gente. Level 42, Madonna e os Cambal. Aí o cara... Não, mas eu tenho um vinil. Era vinil, né? Obviamente. O cara tinha o vinil e tocava aquele vinil. E aí... tocava a versão estendida, né? Que é a versão longa, pra quem não conhece muito isso aí. Então, mandava aquela versão de 7 minutos, a versão de, às vezes, de 8 minutos, né? Que por exemplo, o Running do Information Society, que era uma música, que é uma música longa, né? Sim. Então, não era todo mundo que tinha a versão longa. Eu acho assim, até uma coisa meio chata hoje em dia, todo mundo edita as músicas, a música tem que ter 2 minutos e meio, até os caras já fazem música muito curta, enfim, eu acho um saco isso. A gente é de somos de outras gerações, né, Rafa? Exatamente. Mas tinha essa briga, cara, não só pelos extended, como pelos remixes mesmo, né? Anos 90 foi a festa do remix, né? Que vários DJs fantásticos fizeram vários remixes fantásticos, Frank Knuckles, Todd Terry, David Morales, entre outros. Mas essa história da exclusividade era uma briga, cara. Uma briga. Punha vinheta, né? Você lembra disso, né, Rafa? Os caras punham vinheta exclusiva. Você me fez lembrar de uma coisa que eu fiz aqui, que eu toco na Rádio 80 FM. Tinha aliás, depois aqui da próxima música a gente vai falar sobre uma outra coisa ainda na sua carreira. Mas tem uma música que eu toco aqui na Rádio 80 FM que é Titãs Marvin. E é do disco Estúdio ao Vivo da Transamérica, porque eu achava aquela versão legal. Apesar de ser ao vivo, eles tava assim, bem fiel ali a gravação do disco Go Back. Só que no meio do disco tem lá
Transamérica. Eu falei, poxa vida. Aí o que eu fiz? Eu peguei porque a parte que ele fala Transamérica é igual a uma outra parte que não fala. Então eu peguei aquela parte que não fala e coloquei em cima. E editou, lógico, tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tocar mais uma música aqui e na sequência a gente vai falar aí de Estúdio Transamérica, vamos falar também, vou mostrar um teste aqui, teve um ouvinte que mandou um teste aqui, vou te mandar, vamos ouvir aqui, e aí você comenta também esse som, vamos lá. Só um trechinho também de Odyssey. Tem recado aqui, ó, Adri Souza, Rui, tá perguntando pro Rui aqui, ó. Rui, ainda tem contato com o pessoal do Transalouca? Eu amava, era bom demais. Você tem? Era legal mesmo. O Transalouca, assim, eu até postei esses dias uma foto de uma das formações ali, né, do Transalouca. O Transalouca teve duas fases aí bem distintas, né? Esse Transalouca, talvez ela deve estar falando do pessoal dos anos 2000, 2001, né, que a gente começou o Transalouca outra fase. Era o mesmo nome de um programa de muito sucesso dos anos 90, né, da Transamérica, mas tem com alguns ainda, não muitos assim, mas muito pouco assim com alguns. Talvez o que eu fale mais é o Rudy Landucci, que virou um humorista aí de primeiríssima, acho que é o que eu mais falo daquela turma lá. Show, e essa música que a gente ouviu agora? Te lembra alguma coisa aí? Meu Deus, Inside Out tá louco, cara. Aliás, Rafa, o Odyssey, né, que é esse grupo espetacular, é um trio, né, que fez vários sucessos. Tem Native New Yorker, que pra mim é uma música espetacular. Tem o Don't Look Any Further, não, tem uma outra versão deles que é Going Back to My Roots, eu tô confundindo, enfim, com o Dennis Edwards. E o Odyssey, essa música Inside Out, foi baseada numa música do Slave, que se chama Watching You, que fala walking down the street, watching ladies, nobody watching you. Cara, é a mesma pegada, a mesma levada da aqui, música. Ó, peraí, vamos ouvir, acho que tem aqui, ó. Peraí, Double D, não é você, vamos lá. É igualzinho. Ó, legal, hein? Vou tocar ela mais tarde. Levada. São músicas que até, na época, eu sei que teve, estudando, né, e vendo algumas coisas que aconteceram, os caras falavam, pô, mas isso é um plágio e tal. Não é, a batida é a mesma. A gente sabe que tem muito isso, né, na música, né, Rafa, durante as décadas, né? Como, por exemplo, quando o Soul to Soul lançou as músicas dele, o Jazzy B lá, rapaziada, muita gente veio naquela levadinha do Soul to Soul, muita gente fez coisas parecidas, enfim, né? Por exemplo, tem até uma música do 2XL, Disciples of the Beat, com certeza você deve rolar aí na 80, se bem que ainda o 2XL, não sei se é 80, mas acho que é 90 já, mas enfim, é uma música sensacional, é a mesma pegada do Soul to Soul, tinha muito isso, né? Até o Keep aqui, ó. Aí, ó. Olha. Deu uma chupinhada de leve. De levezinha, né? Mas, ô Rui, deixa eu perguntar alguma coisa aí, assim, até pra gente não ocupar muito seu tempo aí, você apresentou o estúdio Fica à vontade, Transamérica. Você nem ocupa meu tempo nunca, fica tranquilo. Você apresentou o estúdio ao vivo Transamérica, que é assim, ali nos anos 80 pros 90 estourou, e você apresentou várias bandas ali, né? Engenheiros, Titãs, Mamonas, que mais aí que assim tenha te marcado? Putz, Rafa, essa época aí, eu falo assim, todas as bandas 90 eu entrevistei, assim, praticamente todas de sucesso dos 90 eu entrevistei. Nossa. Todas de sucesso dos 80, que a gente lembra que marcaram nossas vidas. Menos Legião Urbana, né? Até porque quando eu comecei a fazer o estúdio ao vivo, quando eu fui apresentador do estúdio ao vivo em 94, a Legião já tinha feito um estúdio ao vivo, mas não era, acho que nem chamava estúdio ao vivo, era Chada 5 ainda. Porque o programa começou com esse nome, Chada 5, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí ele mudou depois para estúdio ao vivo. Eram outros apresentadores, o programa ficou muito tempo fora do ar.
ele ficou, se não me engano, Rafa, 3 anos sem ir ao ar. Porque quando eles estabeleceram aquela história de... para quem não sabe, por que é o Estúdio ao Vivo? Era um estúdio de gravação da Transamérica, de discos, né? Que tinha, e ainda tem lá na Rua Pio 11, lá onde é a sede da Transamérica, em São Paulo. O estúdio lá embaixo de gravação virou, eles tiveram uma sacada porque como era um estúdio já pronto para isso, para gravar disco e tal, os caras faziam, e aí começaram a transmitir programas, o programa de rádio em si, Chada 5, que como eu disse, começou no Rio, que tinha um estúdio também parecido, e depois ficou em São Paulo totalmente estúdio ao vivo, virou Estúdio ao Vivo Transamérica. Nessa fase de 94 em diante, era muito difícil uma banda da banda pop, rock, algumas coisas de dance, e nacionais e internacionais que não iam ao Estúdio ao Vivo, não faziam o programa Estúdio ao Vivo, né? Então assim, cara, eu tava outro dia, eu fico tentando contar, porque eu não tenho todos os arquivos, mas outro dia na contagem ali que eu tô anotando no computador, 257 estúdios diferentes, cara. Caraca! E você tem algum registro disso, Rui? Assim. Você tem alguma fita de rolo aí, algum MD? Alguma coisa guardada? Eu tenho MD de Estúdio ao Vivo, CD, tenho vários, né, de Estúdio ao Vivo ainda. Caraca. E só fita de rolo não tenho, eu tenho DAT. Eu tenho um DAT histórico de um Estúdio ao Vivo, dois, na verdade. Um do Charlie Brown e um do Capital Inicial. Mas o arquivo tá todo lá na Transamérica. Até falei recentemente com algumas pessoas lá, eles têm, ainda ficou, né? Na minha época, Rafa, nos anos 2000, quando eu fui diretor artístico lá da rádio, eu digitalizei tudo. Era tudo tava tudo perdido em rolo, em minidisc e em DAT. Aí eu peguei um dos operadores da rádio e falei, não, cara, nós vamos passar tudo, aquela história que já tá... Ali, acho que lá para 2005, mais ou menos, que dava para digitalizar já, né? Fomos digitalizando aos poucos, melhorando, dando uma remasterizada, melhorando o que podia melhorar os áudios, né? Porque a verdade é que a intenção da gente, cara, é que eu tive um diretor lá que não entendeu a história. Era lançar um box em CD na época. Caramba. Com todos os estúdios ao vivo que a gente tinha, pelo menos, disponíveis ali. Ia ser um negócio, ia arrebentar, né, cara? Nossa, até se alguma gravadora pedisse esse material também tem muita coisa, porque esse estúdio ao vivo ele era um verdadeiro show ali, né? Ali era demais. Não, e Rafa, tinham duas gravadoras que eu tava na época, né? Por conta de estar na direção da rádio, eu tava negociando. Ia sair ou pela EMI, né, EMI Odeon, ou ia sair pela Sony, né? Sony BMG. E infelizmente a direção da rádio na época, cara, deu uma travada, porque eles já estavam com tudo, porque assim, você, pra quem não entende, o Rafa óbvio sabe, mas pra quem não entende, você tem artistas que eram de uma gravadora, de outros direitos das músicas pertencem a esse, aquele outro, e aí você precisa pedir ou a sessão ou fazer parcerias com os gravadores, tava tudo arredondado. A gente ia lançar um box nacional, né, com os principais nacionais que tinham. Imagina, isso deu um trabalho, cara. Eu vou te falar sinceramente, Rafa, isso foi um trabalho de pelo menos uns 2 anos, cara. Parece, imagina, é mentira. Não é mentira. Porque você precisa pedir a liberação, você precisa fazer, sabe, documento. E eu com certeza perdi muitos cabelos nessa época. Já não tinha muitos, mas já perdi vários, cara. Ó, deixa eu aproveitar e mandar alguns abraços rapidamente aqui, ó. O Wendel de Japeri, eu conheci o Rui na Transamérica, época boa. Ale Castro, eu ia pra Facu, o bus passava em frente à Transamérica e eu via o burburinho em frente às cestas. Rodrigo Ribes, Chada 5, era clássico. O Ivanir tá falando aqui pra você depois falar sobre o show do Michael Jackson, histórico. Que mais? Deixa eu ver. Quem mais tá aqui? Flávio Belato, Edinaldo Martins, Geraldo Júnior. Obrigado a todos, meu pai também tá aqui, seu José também tá aqui. O Rodrigo Veronese também, ó. Aê, ó, o Veronese tá aqui, boa noite, meus queridos, salve. Veronese, Rafa, Dutra e Rui. A gente marca qualquer dia uma entrevista mais completa aí, maiorzinha no 80 por segundo, hein? E aí, o Ivanir comentou aqui também do Estúdio ao Vivo Mamonas. Eu tava até comentando esses dias, acho que você postou alguma foto e eu comentei que eu lembrei
pra você ver como me marcou, hein? Tava ouvindo o estúdio ao vivo dos Mamonas e eu sabia que, quer dizer, eu fiquei na dúvida, eu falei, deixa eu perguntar, né? Mas era você que tava apresentando e eu estava ouvindo dentro de uma Kombi em cima do Minhocão. Tava voltando do trampo lá a gente tinha feito um trampo externo e eu lembrei disso. Falei, porque na época, posso estar falando besteira, você me corrige aí, mas os Mamonas estavam começando a dar uma estourada, né? Eu não sei se eles já estavam ali no auge total, eles estavam meio que começando a estourar. É isso mesmo, cara. E eles estavam começando mesmo. E aí o que acontece é que esse estúdio, ninguém tinha coragem de tocar a música, né? Que a música de trabalho e era aquela história era o Vira lá. O Vira-Vira. Vira-Vira, era dos portugueses. Aí eu lembro que a história chegou assim, a música, vai tocar essa música e tal. E o nosso chefe, na época, fazia uma audição, né, com algumas pessoas, não com todos os profissionais, não com todos os locutores, mas ele mostrava para alguns. E aí eu lembro que ele me mostrou a música e eu conheci, por uma coincidência, um amigo meu que trabalhava na gravadora, que depois contratou eles, o Elinho, que é da Virgin, né? O Elinho tinha me levado pra assistir um show do Mamonas, cara. E eu fui ver um show do Mamonas que ele falou, cara, vamos ver uma banda aí, o Ruizão, me ajuda. Ele é meu brodaço até hoje, a gente é muito amigo. E aí ele falou, Rui, me ajuda aí uma banda. Eu fui assistir, cara, fiquei louco. Falei, nossa, esses caras são muito loucos, cara, muito loucos. E quando o meu chefe me mostrou, eu era quase como um coordenador ali da rádio da Transamérica na época. E meu chefe me mostrou, pô, Rui, o que você acha das músicas? Eu falei, cara, fui, sei lá, faz uns 15, 20 dias, assisti o show dos caras. Os caras são muito loucos. Eles se vestem, eles se fantasiam, é demais, né? Porque naquela época não tinha muita imagem, muita informação, não tinha internet praticamente, né, Rafa? Sim. E, cara, e aí era assim, aquele burburinho aqui, burburinho acolá, os Mamonas. Quando eles foram pro estúdio, ao vivo, mal tava tocando a música na rádio ainda. E aí eles apareceram pro Brasil inteiro. E isso é uma coisa que depois a gente conversou, eu conversei numa outra situação com o Dinho. Ali foi o grande momento deles, cara. Porque eles apareceram, o estúdio ao vivo, a Transamérica era uma rede de 40 e tantas emissoras. E era o Brasil inteiro. E aí todo mundo acabou. No Brasil, muita gente que em cima do Brasil, lá pra baixo do Brasil, que não fazia ideia que era Mamonas Assassinas, acabou conhecendo Mamonas Assassinas por conta desse estúdio ao vivo aí que a gente fez clássico, né, cara? Tá vendo? Assim como eu, que estava lá dentro de uma Kombi. Pois é. Em cima no Minhocão, no trânsito parado, tá vendo? E o Rafa, aí é muito louco, porque os caras... Eu já tava ali acostumado, já tinha feito vários estúdios ao vivo quando eles foram. Vários programas, já era um apresentador oficial, entre aspas, né? E aí, eles não me deixavam fazer o programa. Tanto que você ouve hoje, eu só fico dando risada, porque ele ficava mandando piada atrás de piada e me zoando o tempo todo, né? Todo o tempo, praticamente todas as músicas. E as pessoas até lembram, né, do Robocop Gay, a música do Robocop, todas ele me zoa. Tanto que o Robocop Gay ficou marcado, até hoje as pessoas lembram. Aí o Robocop Gay no finalzinho, o Robocop Gay, o Rui é gay, o Robocop Gay, tanana. Ai, como dói, né, Rui? E ficou essa versão clássica, né, cara? E essa versão tocava na rádio, que a gente editava as versões do estúdio ao vivo, que eram versões exclusivas, né? Exclusiva. E tocava muito. Então os ouvintes, todo mundo vem, Rui, o Robocop, o Dinho te zoando, enfim, né? Show de bola. Vamos colocar aqui, é assim, o nosso bate-papo aqui não está em ordem de anos 80, anos 90, a gente é um bate-papo informal aqui, faz de conta que ninguém só tá eu e o Rui batendo um papo. Deixa eu colocar Deixa eu mandar um abraço pro Edu, cara, o Edu Azevedo, que faz aí vários DJ Edu Azevedo. Ele manja tudo Edu. Também. Abraço. Aqui, vamos colocar um trecho de uma locução do Rui, vamos lá. 10 músicas. Sem intervalos comerciais. 10 sem intervalo? 10 na
sequência? Isso mesmo. 10 músicas sem parar. Rapidez. Certo, tudo bacana, tudo legal. Sou o Rui Balassa. A partir de agora a gente começa mais um Happy 10 aqui na Transamérica. 10, direto e reto. Jimmy Clay, Aerosmith, Spice Girls, Depeche Mode, Cidade Negra, Offspring, Lulu, Prince. Começa com ela, Madonna, Don't Cry For Me. Ó, que pique, hein, Rui? Você ainda tem esse pique aí? Se Cara, alguém eu falar, ó, não faço muito assim, mas eu ainda consigo fazer. Só que assim, o que eu fazia? Eu ouvia vários gringos, né? A minha locução é muito baseada no locutor. então gringo, peraí, não fala, peraí, deixa eu te cortar, desculpa te cortar, porque tem os testes que eu vou mostrar pra você, já você chega lá, peraí. Primeiro tem um teste de uma pessoa que quis mandar pra você que é um cara que manja tudo, vamos ouvir um trecho da locução dele, no final tem um outro teste, a gente coloca os dois na sequência. Primeiro, o brasileiro. Da tocamos as tardes of Heart, Left Crafting, Tieto Rato Omine, Certo Cal e Carla Andrés Jack e o segundo sol de KCL. Daqui a pouco voltamos. Você ouviu Every Legend, Kingdom Heaven's Dawn, JQS, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You in My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você. Você ouviu Mariah Carey, Bring It On The Hamburg, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey. Esse MP3 aqui é de... O MP3 é sensacional, né, cara? Ó, e tem o outro aqui, vamos colocar o outro aqui. Sensacional. Cadê? Esse aqui, ó. WPLJ New York, presenting Saturday Night at the 70s with Al Bandero. Another hour, nothing but the greatest hits of the 70s. This hour, the Jackson 5, Rod Stewart, Elton John, BT Express, Carol Douglas, and more. Don't forget, tickets for you to see Rod Stewart in concert downstairs at Madison Square Garden from 95.5 FM. Aê, agora você pode falar. Cara, até me emociona, assim, porque o El Bandero, cara, sensacional. O El Bandero é um cara que ele é assim, para o americano, eu acho que assim, ele é muito valorizado nos Estados Unidos, sempre foi, né? Ele foi um dos monstros da locução, e tinha um cara que se baseou nele, e eu me baseei nesses dois caras para fazer a minha locução, esses dois gringos aí. Claro que muitos locutores brasileiros também, que eu admirava, me inspiraram, mas basicamente El Bandero e Broadway Bill Lee, que é bem mais novo que El Bandero. Eles não são contemporâneos, mas era um cara que ele fazia essa locução aí, que a gente ouviu, ele vai nessa base da trilha, é o que eu sempre falo, é difícil a gente ter isso. E eu sempre procurei fazer dessa maneira, o Rafa. E foi bom esse exemplo que você colocou do Rap 10 aí, que era um programa da Transamérica. A trilha acelerada, eu ia no ritmo. O El Bandero fazia isso. E eu entendi, ouvindo, que ele fazia isso. E o Broadway Bill Lee também fazia isso. Só que o Broadway Bill Lee era mais acelerado, é outra geração, como eu disse. Então eu tentei fazer uma mistura dos dois na minha locução para tentar ficar um pouco parecido com esses caras que para mim são meus heróis do rádio. E aí, é essa levada, você ir no pique da trilha ou da própria introdução da música, ou você ir fazendo, né, e brincando com as palavras ali. E isso, pra mim, cara, é sensacional, sensacional. Demais, nossa, muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu separei mais uma outra pergunta. E o teste do rapaz lá é sensacional, né? Isso acontece. Rafa, você não tem noção. Você não tem noção. Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente. É muito. Sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Até hoje ainda. É assim, eu nunca mandei teste pra rádio nenhuma. Acabei fazendo o Senac também, o curso de locução do Senac, e assim, eu confesso a você que eu fiquei até um pouco decepcionado, porque quando eu fiz o curso, eu imaginava que eu também mexeria na mesa de som, ficaria ali como um locutor mesmo, mas não mexi. Mas foi legal, foi bacana a experiência. Aí mudando um pouquinho, mais próximo aí do teste do amigo lá aqui, o brasileiro. Há um tempo atrás também você fez uma live e a gente comentou sobre algumas pessoas que
falavam, você tem essa música tal. Aí eu comentei que eu vira e mexe, eu recebo várias mensagens assim no WhatsApp da rádio. Rafael, você conhece essa música tal? Aí a pessoa começa a cantar ou fazer um barulho. Eu falo, nossa senhora, que música é essa? Meu Deus. Aí aquilo fica na cabeça. Eu falo, pô, eu tenho que lembrar. Agora, eu sei que música é, mas cadê? Eu não tô lembrando o nome. E aí teve uma vez, eu vou até compartilhar com os nossos amigos ouvintes aqui, de uma pessoa que mandou um áudio falando assim, Rafael, você tem uma música que fala assim, Marinilze. Eu falei, Marinilze? Mas aí eu já... Marinilze... Muse, eu já pensei, music, né? Aí ele cantou um pedaço, ele falou, Marinilze. E essa aqui, ó. Vamos colocar aqui na parte que ele cantou pra mim aqui, ó. E acontecia isso com você também, Rui? As pessoas mandando trechos cantando músicas. Rui, você sabe quem canta essa música? Também aconteceu muito isso com você? Imagino que sim. Muito, porque eu lembro que a gente, numa época lá em Ribeirão, né? Eu tava em Ribeirão, eu trabalhei em 2 grandes rádios em Ribeirão, né? Só em 2. Na Difusora e na Clube. E na Clube, tinha eu dei uma ideia lá pro meu chefe, pra falar, pô, vamos fazer um programa com participação de ouvinte. Porque tinha participação de ouvinte, só que era muito padrão, né? Era muito certinho. Eu falei, não, vamos fazer uma produção. Não, Rui, mas precisa ter um pré-atendimento. E você com certeza vai lembrar disso, Rafa. E existia uma pessoa que atendia o telefone do ouvinte pra pôr o ouvinte no ar. Fazia um filtro. E eu cheguei, fui muito louco. Eu falei, aí já era uma época de CD e tal, mas ainda tinha cartucho. E eu cheguei pro dono da rádio, pro meu chefe, falei sim, pro meu coordenador, falei, cara, vamos fazer assim, do nada, o cara liga, eu atendo, eu tento pegar a música que o cara quer. Pô, não tinha computador, mas beleza. Ele, pô, isso é louco, isso não vai durar uma semana. Eu falei, vamos tentar, né? E lembro que a gente fez lá chamadinhas, o programa entrando no ar e tal, né? Não sei o que, clube, não sei o que, toca aí, toca lá, não sei o que, beleza. Primeiro pedido, eu falei, vamos atender o primeiro, né? Eu falei, tinha um pré-atendimento e a menina fazia assim pra mim, era um vidro, né? Da Clube, assim, que separava, e a menina que fez o atendimento falou assim, ó, fazia assim, ó, não, o primeiro não, esse primeiro não. Aí eu falei, dane-se, né, meu? Alô! Aí o cara, Rui, tudo bem? Aí foi uma parada meio sinistra, porque ele começou a falar assim, bem deprê, né? Bem down, assim. O ouvinte, cara, que é isso? Pô, você tá assim, fica não. Não, e eu queria pedir uma música e tal. Eu falei, não, fala aí, cara, que música é? Enfim, ele começou a cantar uma música. Nossa Senhora. Eu não consegui decifrar qual era essa música. Ficou indecifrável, obviamente. E eu fiquei zoando. Eu falei, cara, mas você não pode ficar deprê assim, porque tá louco, pô, você quer, babá. Cara, ele falou, minha mãe morreu ontem. Nossa Senhora. E eu queria homenagear a minha mãe. Falei, vamos homenagear sua mãe com esta melodia aqui, que é do Guns N' Roses, Patience. Aí eu mandei Patience do Guns N' Roses. Que foi a primeira música que veio na mão, cara. Eu peguei e mandei, Patience, aí entrou. Nossa. Coitado, porque eu deixei o cara mais deprê ainda. Você vê que é muito louco, né? Então, ao vivo, cara. Uma vez, eu fiz isso com o Beto Keller. Eu, ouvinte, liguei bem cedo na Nova FM. Ele também atendia alguns pedidos lá na Nova FM. Aí eu consegui ligar. Falei, putz, eu tô ligando de um aparelho de fax lá do trabalho. Eu tinha que tirar alguns extratos, eu falei, não vou tirar extrato, vou ligar pra... Aí liguei, aí atendeu, eu falei, caramba, atendeu, e era o próprio Beto Keller. Aí ele, fala logo, que música você quer ouvir? Fala, que eu vou ter que buscar. Eu falei, quero ouvir Simply Red Stars, mas aquela versão remix. Essa eu não tenho, pede outra. Aí eu pedi, aí eu não lembro qual que eu pedi. Aí ele me colocou no ar, vamos entrar no ar, beleza. Aí eu, sem noção, ele, e aí, quem tá falando? Rafael, que música você quer ouvir? Eu falei, eu queria ouvir Simply Red Stars, mas você não tem, vai essa mesmo. Aí ele falou, o cara quer me ferrar no ar. Sem noção, soltei uma dessa.
Mas ainda que o Beto, Rafa, pô, parceiraço, meu irmãozão, cara. Sim. O Beto tem jogo de cintura, né, cara? O Beto tem a manha, né? Nossa. Pra fazer isso, a pessoa já queimou o cara na hora. Você não tocou minha música. Mas com certeza aconteceu comigo também, viu, Rafa? Com certeza aconteceu de o ouvinte pedir uma música e falar, cara, não tenho essa eu não tenho, velho. Pede outra aí. Ah, tá bom, então pode ser tal. Ah, tá bom. Aí o cara entra e fala, pô, toca essa aí que você falou. Eu indicava, né? A gente indicava a música pro ouvinte. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas o ouvinte às vezes pediu umas viagens, né, porra? Eu lembro que eu trabalhei numa rádio, a rádio tava... Não, foi na Transamérica mesmo. A Transamérica resolveu inventar um negócio de Toca Uma Pra Mim, que era um programa de pedido musical, imagina, do Brasil inteiro. E foi uma fase que a Transamérica chegou a tocar alguma coisa ali dos anos 90 de axé e parou. E aí o ouvinte entrou e era assim, era papo um ouvinte no ar, tinha o telefone ali, que era... Eu esqueço como era o nome do sistema. E a gente ia pondo. Aí eu coloquei o cara lá da Bahia. Toda vez esse cara ligava, ele pedia o... Como é que era aquela música? Eu vou embora, meu amor, chamou. Eu vou embora, eu quero te namorar. Amor, ele pedia essa música, cara. Toda vez. Aí, sei lá, foram muitas vezes seguidas. Aí numa delas, eu desligava. Eu falava, essa daqui a pouco eu toco. Então, pegava outro ouvinte. Pá! Né, um botãozinho ali e atendia outro ouvinte. Aí esse cara um dia ligou e falou, eu quero te namorar lá. Eu quero te namorar. Eu falei, cara, de novo? O seguinte, o que você gosta de música? Ele falou, eu gosto da música baiana. E era baiano, né? Porque a rádio era rede. Eu gosto de música baiana, não sei o que. Eu falei, que é o mais próximo da música baiana tocar pra você? Aí ele, mas eu gosto de música baiana. Eu falei, vamos fazer o seguinte... Você gosta... Eu não lembro que banda era, cara, não me foge. A gente foi subindo, porque não sei quem gostava de não sei quem, e o Gilberto Gil também é baiano, o Michael Jackson gostava do Gilberto Gil, eu vou tocar Michael Jackson pra você. Pô, me toquei uma... A partir desse dia, o rapaz, toda vez ele ligava, ele pedia, pode tocar qualquer uma do Michael Jackson. Esperto, hein? Ai. Olha, eu vou falar pra você, hein? Vocês, pra lidar com pedido de música de ouvinte, trabalhando totalmente com analógico, pegar disco, música que, sei lá, tava em MD, imagina separar tudo na hora ali. Que loucura que devia ser, hein, Rui? Você trabalhou bastante tempo com vinilzão também, né? Peguei um tempo vinil, não muito, mas peguei vinil, né? Quando eu comecei a Clube tinha duas picapes ali, mas a maioria das coisas vinham no cartucho. Cartucho. E aí o CD começou, e eu lembro, até estava conversando com um amigo meu, locutor, o André, lá de Ribeirão, a gente falou, a rádio, eu lembro quando a rádio comprou os 10 primeiros CDs, né? A gente falou, maravilha, vamos ter CD e tal. Só que assim, o toca-CD era um toca-CD da Sony. Então, era lá, imagina, dos anos 80, cara. Nossa. Era o primeiro, parecia um avião, um negócio gigante, assim. E não era rápido pra você pôr a faixa. Aí você olhava ali no encarte, sei lá, vai tocar faixa 7. Até ele carregar a faixa 7, nossa, pelo amor de Deus, cara, demorava uma década, né? Então, disco, então, nem se fala, porque disco você tem que pôr no ponto. Você sabe bem, você toca disco direto aí na Rádio 80. Então, você tinha que pôr no ponto e tal. Mas, enfim, a cara, rotação dele bastante, também, né? Você tá no 33. Deixa eu só... Vou tocar mais uma musiquinha aqui. Tá. Antes de tocar, quando você trabalhava aí na Transamérica, Jovem Pan, você também metia lá um faroeste caboclo pra ir ao banheiro, comer alguma coisa e voltar? Toca a música e eu respondo depois. Do Rafael e também do grande Rui Bala. E aí, Rui? Lembrando, amiguinhos, que você que gosta de memorabilias, de coisas interessantes dos anos 80, principalmente,
tem que conhecer Dani Presentes, hein? Dani Presentes, Opa! ó. Eu ganhei, na verdade, essa caneca maravilhosa de Rafa já há algum tempo, é a minha caneca preferida, e quando a minha filha usa, eu fico pé da vida. Aí, a capa do discão aí. Esse disco é sensacional. E Rafa foi muito generoso, me mandou esse presentaço que eu. Quando eu bebo, e o Rafa, mas legal é o seguinte, normalmente eu pego aqui, assim, eu sou destro, né? Então eu bebo com a mão direita, obviamente, né? Posso beber com a esquerda, óbvio, mas eu bebo e fico olhando as faixas e me vem as memórias das músicas do New Order na cabeça, cara. Então, é o que eu digo, esse tipo de memorabilia, como você tem as coisas, as camisetas, tudo, detalhezinhos, muito presentes sensacionais que tem na Dani Presentes. Aliás, conheça você também, @DaniPresentes no Instagram. Eu não sei se é com um I só, com dois, Rafa? Com dois N's. Com dois M's, não é I, é dois N's. @Dani Presentes. Confira, porque tem sempre coisas sensacionais lá e muito legais. Aliás, vou dar umas dicas para eles, algumas outras coisas que eu sei que a galera gosta. Então, é legal, porque você fala, eu vou ter um negócio lá só de enfeite. Não, tem que usar, cara. Não vai deixar a caneca lá empoeirando. Usar, aqui, ó. É o que eu disse. Eu vejo o nome das faixas, aí eu lembro, puta, essa faixa. Olha essa camiseta. Sensacional, cara. Sensacional. Pô, valeu, Rui. Mas essa caneca eu mandei de presente. Nossa, o mínimo que eu poderia fazer. Não, Rafa, mas não é nem isso, cara. Que eu falo é o seguinte, as histórias, como você lembra, porque assim, eu sempre falo isso pra minha esposa e pra minhas filhas. Música e perfume, cheiro, né, em si, não, perfume também mais, porque é uma coisa mais agradável, mas música e cheiro são coisas que te remetem a muitas coisas na vida. Então, o cheiro de uma comida, um perfume, uma música, te faz voltar ao passado ou te faz voltar àquela situação que você viveu, boa ou ruim, né? Eu sempre digo isso. E eu mesmo no rádio, eu falo isso pra pessoa. Pô, tenta lembrar essa situação. Às vezes, porque a pessoa fala, mas eu não gosto de ouvir essa música, porque essa música me lembra uma coisa ruim. Mas reverte, porque aí você fala, pô, passou, aquilo lá já foi, né? Lembra, tenta transformar aquilo numa coisa positiva e bacana, né? Então, enfim, é legal você ter esse tipo de coisa, enfim. Dani Presentes, com 2 N's, vai lá e tem muita coisa legal. Quem quiser comprar lá, é só falar lá com a dona Dani, hein, que é a dona da pensão, ela que manda no seu Rafa, viu? Pelo amor de Deus. Valeu, Rui. Mas, ó, a gente acabou de falar, moço, você mostrou a caneca do Substance. Esse álbum é um clássico. A sua opinião em relação a ele, comente. Ô, Rafa, eu sou dessa geração, né, que de jovem dos anos 80, principalmente. Eu fiquei maior de idade nos 80. Então, o New Order talvez, se não for a banda mais importante da década de 80, é uma das mais importantes. E, por exemplo, você fala assim, qual a banda que você mais gosta da sua vida? Eu sempre respondo Earth, Wind and Fire. Até porque é uma banda que, pra mim, tem uma história, aí já vem dos anos 70 e tudo mais. Em termos de banda, aí você vai, banda, grupo, enfim, né? Que seja. O New Order, em termos de importância, pra minha juventude, foi um negócio absurdo, cara. Pô, você vai falar, mas tem tantas bandas nos anos 80, Rui, mas não sei, eu acho que lógico que tem muita banda legal. Pô, eu sou fãzaço do AC/DC também, gosto do AC/DC, pô, tem um monte de coisa dos caras. Mas no New Order é aquela história, pô, você não conseguia ir numa balada e ouvir AC/DC. O New Order você ouvia o New Order numa balada. Claro, você até tinha uma balada ou outra rock, não eram muitas, mas tinha. Só que tem essa história, New Order, esse disco particularmente, é um disco que tá louco, né? É um clássico. Pelo menos, eu acho que 80% das músicas tocaram nas baladas e provavelmente em rádio também. E o legal também, né, Rui? É aquilo que eu comentei, a galera comprava esses discos aqui, né? Apesar que esse aqui era duplo, era caro, mas era disco que era popular. Não ficava escondido, não ficava lá no canto da loja. Pelo contrário, os caras vendiam pra caramba, né? E outra, Rafa, os caras punham esse disco, como você falou, as lojas de disco antigamente, pra quem é muito mais novo e não lembra, os caras punham na entrada, assim, até hoje na galeria do rock, você vai, tem lá uns discão lá, os caras põem na vitrine, né?
Então, New Order, por exemplo, esse Substância era um disco que os caras punham lá na vitrine para o cara entrar e falar, pô, tem o New Order, vou comprar esse disco espetacular. E, enfim, era assim, né? Demais. Rui, a gente tinha combinado até as 9. Não, mas tá bacana, vamos indo aí, até a hora que eu falar pra você chega, a gente para. Show. Vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu mandar abraços rapidamente. Aliás, aqui pro pessoal. Deixa eu contar uma história da Chaka Khan. Boa, verdade. Eu fui pro New Order e pulei a Chaka Khan. Vamos lá. Não, mas eu tenho uma do New Order também, vou contar uma antes da Chaka Khan. Tem um amigo meu, né, Ricardo, figuraça, esse é um grande amigo meu lá de Ribeirão Preto, e ele tinha uma mania de falar, quando a pessoa ficava meio na dúvida de alguma coisa, sabe, tipo, faço ou não faço, ele falava, pô, o cara foi decidir aquilo na hora, o cara ficou Chaka Khan, por causa da música, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Então o cara, quando ficar na dúvida, é Chaka Khan, era essa que ele falava, né? Esse Chaka Khan, né? Por que ele ficou na dúvida, ele ficou meio Chaka Khan, esse meu amigo sempre falava isso. Enfim, isso lá nos anos 80, esse meu amigo, pô, sou amigo dele há 40 anos. Aí, nossa, eu fiz 2 transmissões do Grammy, né, graças a Deus na minha carreira, foram sensacionais. Show. E numa dessas transmissões, tava lá o evento, sempre tem um evento antes, sempre tem a transmissão do Grammy, que é o Oscar da música, né, que é aquele evento sensacional, tem festas e tudo mais. E no evento antes do Grammy, de 97, esse Grammy foi em Nova York, eles separaram lá um espaço num hotel, que era um salão gigante, devia ter, sei lá, umas 2.000 pessoas, só convidados, eu era da imprensa, eu ia fazer a transmissão, e eu fui lá e eu tava com um MDzinho, um gravadorzinho de MD, para fazer algumas entrevistas, né? Para eu levar pra rádio, mandar a transmissão do Grammy foi ao vivo, a gente fez ao vivo, mas as transmissões, eu gravei várias entrevistas. E eu tava lá com ele no bolso, tava lá com o paletó, tava com ele no bolso ali, o MDzinho, com o microfone, né? Parecia um, sei lá o quê, um trem assim, gigante. E eu vi a Chaka Khan. Quando eu vi a Chaka Khan, eu fui na direção dela, ela tava com um cara que eu não lembro se era marido, eu não sei o que era. Só que a Chaka Khan não era uma pessoa muito ali, ninguém tava assediando a Chaka Khan, porque Chaka Khan, para muitos ali, pô, beleza, anos 90 a Chaka Khan lançou, acho que se ela lançou 1, 2 discos, mas já não era mais a grande cantora ali, o grande destaque, né, dos anos, que ela foi nos anos 80. E eu cheguei e falei, pô, Chaka Khan, tudo bem? Tudo bom, ela é super simpática. E falei, pô, eu me apresentei, né, falei, eu sou, assim, no radialista, numa rádio, você podia falar algumas palavrinhas, eu tô com o equipamento para entrevistar. Se fosse hoje em dia, né, bem mais fácil com o celular, né, enfim. Nossa. Podemos conversar? Ela falou, claro, não sei o que e tal. Pô, aí eu fiz, sei lá, umas 3, 4 perguntas, até porque era um pré-evento, tava uma festa, assim. Mas ela foi super simpática, me respondeu, perguntei de algumas coisas bem rapidamente, beleza. Quando eu mandei quando eu cheguei no Brasil, na volta, com o MD, um dos meninos que era o operador da Transamérica falou assim, pô, você entrevistou uma tal de Chaka Khan, cara. E, pô, ficou... Essa Chaka Khan aí, não sei o que. Quem é essa Chaka Khan? Chaka Khan, velho. É uma das divas da música e papapá. E fui contando a história, né, pra ele, né? Enfim, mas... e isso aí ficou marcado, né? Porque você vê como é que é rapidamente. Isso aí, hoje em dia, aliás, atualmente é muito mais rápido isso. Nossa. Né? As pessoas esquecem muito os artistas. E aí... ela ficou muito feliz ali, pô, ela foi super simpática, super solícita. E eu brinquei, contei essa história do meu amigo. Falei, poxa, Cacá, você sabe que tem tua música lá, I Feel For You, meu amigo? Expliquei, né? Tentei explicar em inglês. E, cara, ela não entendeu nada. E a verdade é essa, porque eu tenho que explicar, porque quando a pessoa... que legal. Mas enfim, pelo menos eu contei a história da Chaka Khan pra própria Chaka Khan. Caramba. Que legal, né? Ainda bem que você tinha um MD, né, pra gravar. Hoje em dia dá até pra fazer ao vivo no celular. Sim, poxa. E Rafa, você sabe que depois eu encontrei e agora só completando, falando agora do New Order, como a gente, pô, super fã, né? Como eu sei que você é também. E uma vez eu tava num evento nos Estados Unidos também. Eu ia muito para os Estados Unidos fazer eventos para rádio, entrevistar artistas, participar de lançamentos, enfim. E eu tava num evento e eu vi o Peter Hook, né, do New Order. E eu ouvi de longe e eu falei, é o Peter Hook. Eu pensei, né?
E eu falei, eu não sei se eu chego nele ou não. E eu não ia... eu sempre tava com esse MDzinho pra fazer entrevista. Você ainda tem E ele? esse era um Tem o evento disquinho? do Lenny Kravitz, que eu fui fazer uma cobertura do Lenny Kravitz. Foi uma entrevista do Lenny Kravitz também que eu fui fazer na época, nos anos 90. E eu cheguei no Peter Hook e eu falei, como que eu chego, né, cara? É duro você chegar no cara, pô, você era imprensa e tal. E era uma festa meio fechada e tal. Eu cheguei, eu falei, pô, Peter, tudo bem? Ele, tudo bem, assim, meio... Os caras ficam meio sabiados, né, cara? Aí eu falei, pô, eu sou radialista brasileiro e tal. O cara já fica meio assim. Falei, cara, seu trabalho fantástico. E na época tinha rolado todos aqueles projetos paralelos de Mônaco, Electronic, né? Aquelas coisas que eles fizeram, Electronic. Né? O Peter Hook, se não me engano, era Mônaco, né? Isso, Mônaco, exatamente. Hook, né? E aí, eu lembro que eu falei do Mônaco que estava estourado no Brasil. Aí ele ficou feliz. Você imagina, outros tempos, né, Rafa? O cara não sabia que o Mônaco estava fazendo sucesso no Brasil, que é o grupo Mônaco. Aqui, ó, essa música aqui, ó, um trechinho. Só pro pessoal lembrar. Vou colocar no refrão aqui. E ele não sabia que estava fazendo sucesso no Brasil, mas e aí? Porque o artista, esse gringo, o artista gringo, Rafa, ele não, hoje em dia é mais fácil, mas naquela época eles não tinham, assim, a gente tá falando de anos 90, mesmo assim, ele não tinha uma ideia. E eu falei, cara, é hit na minha rádio, e a rádio que eu trabalho é a maior rede, né? Até então era Briga, né? Jovem Pan, Transamérica. Eu falei, é a maior rede de rádios do Brasil. E ele, você tá de brincadeira? É sério? Não sei o que. Eu falei, pô, cara, aí ele chamou lá umas 2 pessoas. Pô, cara, esse cara aqui é brasileiro. Pô, tudo bem, tudo bem. Tá contando What You Want From Me. Pô, ele tá falando que a música é um estouro. Que legal. Pô, isso, cara. Não tem o que pague. E aí o artista fica, tipo... Vamos tomar uma, sabe? Aquela coisa, o cara o vira... que primeiro era um susto. E conta mais, conte-me mais sobre isso, enfim. Que da hora. É assim que você vai tateando e conquistando as pessoas. No fim, ele deu uma entrevista, nem foi naquele dia, foi no outro dia, que também a gente fez um especial. Acabei fazendo uma entrevista com ele de 50 e tantos minutos, assim, foi sensacional. Caramba, que legal, hein? Primeiro, você fala, e aí, tudo bem? O cara, tudo bem. Depois que ele vê que o assunto é interessante, lógico, aí ele muda. Vamos tomar uma. Legal. E você entrevistou tudo quanto é banda também, né, Rui? Você chegou a entrevistar a U2 também, né? O U2 foi aquela história assim, bem marcante também, que na época eles estavam para vir a primeira vez ao Brasil, né? A primeira turnê deles no Brasil, que foi a Pop Mart, foi em 98. E em 97, a rádio, a Transamérica era rádio exclusiva, porque tinha essa história, né, Rafa? Sim. Rádio exclusiva, do show, do isso, daquilo e tal. Eu já tinha feito várias coberturas, porque quando eu entrei na Transamérica, em 95, ainda existia o Hollywood Rock, né? O saudoso festival Hollywood Rock. Sim. E o Hollywood Rock, eu entrei na rádio em 95, eu entrei em 94, e 95 foi eu acho que foi o último Hollywood Rock, se não me engano, se eu estiver enganado, que foi a primeira vez que os Rolling Stones vieram ao Brasil. O Hollywood Rock praticamente era o show dos Rolling Stones, mas eram Rolling Stones, Balão Vermelho, Rita Lee, eu tinha mais umas 2 bandas gringas, enfim, era esse festival. Enfim, e foi esse Hollywood Rock, foi sensacional. E eu já tinha uma manha, já tinha feito vários Hollywood Rock, antes mesmo eu tinha feito outros shows, outros artistas e tal. E aí ela falou, a diretora da rádio falou assim, Rui, você vai fazer o seguinte, você vai viajar para os Estados Unidos, você vai seguir o YouTube para fazer umas entrevistas com ele, você vai ficar lá atrás, vai assistir uns shows, vai fazer uma cobertura geral, até porque a rádio na época tinha revista, né? A época que as rádios tinham revistas, né, Rafa? Sim, revista Transamérica, revista Jovem Pan. E eu ia fazer uma revista especial, então tinha que anotar tudo que estava acontecendo, tudo que estava rolando. Olha o que tem aqui, ó. Peguei sem querer agora, ó. Não tinha separado, ó. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Essa logo esse CD da Transamérica é um CD promocional, né? Acho que é um CD só pra
Só para ouvinte, né, Rafa? Verdade. Peguei sem querer aqui. Mas enfim, aí a gente foi, cara. Eu fui para entrevistar os caras e foi também sensacional. Foram 45 dias lá nos Estados Unidos, assistindo vários shows, entrevistando os caras da banda. Foi muito legal, Demais. A turnê Pop Mart marcou demais, né? Quando eles vieram aqui pro Brasil, nossa. E eu lembro que a MTV transmitiu ao vivo também. E eu gravei, tem a fita VHS com esse show que, nossa, sensacional. Eu tinha a impressão de que o Bono tava, assim, curtindo demais o show. Não era uma coisa só pra, assim, da boca pra fora, né? Ele tava curtindo demais. Pelo menos é o que ele passou ali. Achei muito legal. E eu, Rafa, meu primeiro papo com o U2 não foi nenhuma entrevista. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, em 95, esses shows foram em 98, você lembra? Foram no começo de 98. Eu fui em 97, outubro de 97. Então eu passei outubro e um pedacinho de novembro assistindo toda a parte sul dos Estados Unidos, que eles faziam um show dia sim, dia não, né? Aí nós nos encontramos, a primeira vez que eu encontrei a banda efetivamente foi no hotel, né? Encontrei com os caras, tudo bem, porque... Aí eu tava com um empresário brasileiro que tava trazendo o U2 pra esses shows, que era um cara que tava bancando a banda. Quando eles chegaram, foi muito louco, porque o empresário, que é o Franco Bruni, ele falou: esse aqui é o Rui, ele é apresentador da rádio lá, da rádio que é nossa parceira, que vai fazer o evento e tal, papapá. Vai fazer os shows, é a patrocinadora oficial, era exclusiva, né? Era Transamérica MTV só, não tinha outra rádio. Que vai fazer o show do U2. E ele tá aí, ele tá aí no Brasil. Cara, de cara os caras, como é que é o público no Brasil? A gente tem muito fã brasileiro, conta mais, tal, não sei o quê. Nisso, uma mesa, né, as famílias dos caras tomando cerveja, tomando uísque, tomando aquilo. E a gente conversando sobre o que é o Brasil. Então eu tinha que meio que dar não podia entrar naquela de fã, e esse é o grande negócio que eu aliás, fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Não dá pra você dar só porque você tá sentado na mesa com os caras, você é legal, você é amigão dos caras. Não, vamos conversar. Mas aí eu ia passando, é assim, o povo brasileiro é assim, é muito caloroso, é muito assim, a vibe é essa, vocês vão encontrar essa vibe no Brasil, os shows são assim lá, as pessoas são muito calorosas. Imagina, primeira vez os caras eram uma banda consagradíssima já ali em 97, 98, e foi espetacular. Eu levei camisa do Brasil pros caras, tá aqui as camisas do Brasil, aquela camisa do Brasil que eles usam no show, em determinado momento dos shows aqui, que foram 3 shows, né, Rafa? Foi um no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. Fui eu que levei aquelas camisas lá do Brasil. A gente teve uma sacada, né, da Nike, já era Nike, né? A gente fez as camisas com os nomes deles na Nike, a Nike topou a ideia e eu levei as camisas prontas já e dei pra eles ficaram loucos. E, imagina, os caras estavam sentados no bar do restaurante, do hotel, todo mundo já vestiu a camisa do Brasil. Porra, camisa do Brasil, cara, olha isso, os caras pagando pau, né? Pô, que demais. Quer dizer, eu realmente, pra minha cabeça ali, foi um negócio maluco, eu pirei, cara, pirei. Você devia escrever um livro, Rui. Tem história pra um livro aí, cara. Tem história pra um livro. E você sabe que, Rafa, o mais engraçado é o seguinte, todo mundo me pergunta dessa história, eu lembro que eu conto isso aí eu sempre dou muita risada. Aí eles vieram em 98, beleza. O primeiro show, a Transamérica fez um baita esquema, nós fomos pra lá pra fazer a cobertura do show, a transmissão do show. Do primeiro show a gente fez transmissão no rádio, que foi lá no autódromo do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Isso. E teve uma coletiva, tava um dia maravilhoso, eles fizeram uma coletiva na boca do palco um dia antes do show, pra imprensa toda brasileira ali, né? Era tipo umas 5 da tarde. E eles colocaram ali um gradil, né? Aquela separação ali pra ninguém entrar ali, tinha seguranças e tal. E os 4 da banda vieram, produçãozinha ali e tal. Pergunta de um, pergunta de outro, pergunta do jornal tal, da TV tal, da rádio tal. E eu fui chegando ali com o meu pessoal da rádio, os caras, Rui, mas os caras nem vão lembrar de você, os caras não te conhecem. Vai se ferrar, você ficou lá atrás. Eu falei, cara, não sei se eles vão lembrar, mas enfim, não dei uma admitidão, né? Falei, vai que os caras não lembram, né? Meses depois, acho que uns 3 meses depois, eu encostei no gradil. Quando eu encostei no gradil, um dos caras que foi muito, muito legais comigo, aliás, do U2 todos, o Larry, né?
que é o baterista, Larry Mullen Jr., o Larry me viu e falou, Brasil! E todo mundo ficou olhando assim. Tudo bom? Não, aí o Died consertou. Ele falou, não, Roy. Não era Roy, era Rui. Eu falei, Rui. Ele, Rui, come over, man. Come on. Não, fez o segurança. Eu pulei o gradil, o segurança me ajudando. Aí a imprensa brasileira inteira fala, quem é este porra deste Rui? Porque, pô, quem é esse Rui? Eu lá, encostei nos caras, os caras, porra, como que você tá? Você tá aqui, cara? Você vê, não, é a rádio, a Transamérica. Aí os caras começaram a associar. E a coletiva parou. E os caras, todo mundo ali, brincando, pá. E aí os caras, não, fica aqui com a gente. Eles estavam meio sentadinhos ali na frente do palco, ali uma distância. Eu sei que no outro dia, Rafa, ainda era jornal, né? Jornal impresso. Eu saí em vários jornais, cara. E meu pai assinava na época a Folha de São Paulo. Meu pai me ligou, cara. Falou assim: meu, o que você tá na capa da Folha? A foto do YouTube, e eu do lado, né? Assim, né? Você tá na foto, na capa da Folha com o YouTube, meu. Falei, pô, pai, os caras me chamaram, eu fui lá, né? Enfim. E foi isso o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. E eu conheci a equipe inteira, entendeu, Rafa? Eu sou um cara muito de. Eu faço amizade muito fácil. E aí a equipe técnica inteirinha deles, os seguranças, o pessoal da parte de montagem do palco, montagem do som, esses caras eu fiquei muito brother. Porque imagina, eu fiquei 45 dias atrás dos caras. Sim. Onde a gente ia, eu ia com os caras, né? Os caras, pô, Rui, nós vamos tomar uma breja lá, a equipe técnica, os caras que montam, os caras que pegam no pesado. Eu ia com os caras, irmão. Ia tomar cerveja com os caras, ia dar risada. Os caras me contavam, precisa disso pra fazer isso, o palco é montado assim. Isso tudo eu marquei pra essa revista. Tanto que essa revista foi muito legal, ela tinha muitos detalhes técnicos, né? Nossa. Enfim, virou uma história. Então a galera, era uma festa, né, cara? Eu cheguei lá, virou uma festa, né? Que demais, hein? E você vê que, meu, pra eles fazerem isso, de te reconhecer e falar, vem aqui com a gente, vem pra cá. Nossa, demais, ó. E os caras já estavam, super estourados aí. Poderiam, ignorar. Assim como a gente sabe que tem muita gente que ignora, né, Rui? É, com certeza. Muita gente ignora. E muito menor que o YouTube, inclusive. Bem menor que o YouTube. E pediram pra falar do Michael Jackson aqui. Você chegou a cobrir aqueles grandes shows do Michael Jackson, da Madonna, e aqui em São Paulo, que também são shows ali nos anos 90 que marcaram demais. Você chegou pela Transamérica a cobrir esses shows também? Eu cobri o do Michael Jackson. Do Michael Jackson eu fui fazer só eu era o cara que ficava ali no backstage e tal. Eu tive uma sorte muito grande, porque no show do Morumbi eu tava num lugar privilegiado, e por gostar muito de futebol, eu sabia mais ou menos o que era o Morumbi, onde é que eles montavam as estruturas pra saída, pra entrada do artista e tudo mais. E eu tinha um crachá, Rafa, essa foi a minha grande sorte no show do Michael Jackson. Eu tinha um crachá meio quase full acesso e tal. Não ia ter acesso ao Michael Jackson, não ia conseguir chegar perto do Michael Jackson. Você sabe, Michael Jackson, aquele mito que ele era. Sim. Eu fui num lugar e aí eu sabia mais ou menos a hora que ele ia entrar, por conta da sequência. O Michael Jackson era muito certinho, e a equipe era muito certinha com relação a horários, a situações de luz e de som. Eu tinha estudado aquilo. Eu fui para um lugar que eu imaginei que era por onde o Michael ia entrar para o palco. Então, num determinado momento, apagaram-se as luzes. Quem foi nesse show lembra, tinha um momento que apagavam todas as luzes do Morumbi. E aí tinha um lugar, eu fui para esse lugar, eu entrei nesse lugar, era um lugar totalmente no escuro, breu total. Eu fui, tinha um gradil também. Eu falei, não tem ninguém. Aí eu fiquei na dúvida. Acho que ele não vai passar por aqui. Acho que ele vai entrar pelo outro lado do palco, ou por trás do palco. E esse era uma lateral do palco. Quando eu vejo uma série de as luzezinhas, né, lá, sei lá, uns 200 metros de mim, umas luzezinhas mexendo, eu falei, é o Michael que tá vindo. Porque já tá aquele frisson, a luz já apagou, ele vai entrar no palco. Nossa. Não tinha ninguém, eu falei, eu tô no lugar certo, na hora certa. Ele veio vindo. Aí de longe, eu tava sem lanterna, mas os caras iluminando o caminho pra ele. Ele vinha com aquela roupa branca, camisa branca, né? Calça preta. Sim. Que ele abriu aquele show, abria ali todos aquela turnê.
Ele veio passando, cara. Eu pus a minha mão, quando eu pus a minha mão, eu tomei uma porrada. Mas eu juro, Rafa, quase quebrou meu braço. Nossa senhora. Mas você chegou a encostar no Michael Jackson? Aí que tá. Ele me deu uma porrada, Michael, just a few words to your Brazilian fans. Aí ele... E eu tava com o microfone ao vivo. Ele pegou e tirou a mão do segurança. Olha. Falou assim, thank you, Brasil. Thank you for... E segurando minha mão, velho. Caramba. E eu falei, caralho, não vou lavar essa mão nunca mais. É isso aí que eu ia falar. O Michael Jackson não era disso. Depois ele piorou, né? Com relação a esse negócio de dar a mão, de pegar nas coisas. Ele tinha muito essa neura, né? De não dar a mão, enfim. E foi sensacional, cara. 1 minuto depois o cara tava lá em cima. Lembra que ele começava o show parado, assim, travado, né? Ficava aquele vento nele, os ventiladores. Sim. E a música, nada, né? Era só o clima. E todo mundo... E ele parado, igual uma estátua. Eu brinco, conto para todo mundo isso, exatamente como o Michael Jackson, porque eu fiquei parado igual uma estátua. Eu falei, caralho, eu peguei na mão do Michael Jackson, ele falou 3 frases comigo. Nossa. E no fone, os caras da rádio, puta que pariu, você falou com o Michael Jackson, porra. O Michael Jackson falou com você, eu falei, caralho, ele pegou na minha mão, porra, Caramba, que demais, hein? Rui, cara, é o que eu falei. Foi bem marcante. Assim, você precisa escrever um livro. Ó, eu tô com um livro aqui, eu não sei se você trabalhou com essa pessoa aqui, ó. Claro, pô, Paulo Melo, cara. Porra, mano. Saudosíssimo Paulo Melo, cara. Praticamente um mito. Praticamente um mito, cara. Paulo Melo foi meu grande chefe na Transamérica. Um dos grandes chefes, cara. Então, muito legal esse livro aqui. Eu comprei ainda com... Foi o Beto Keller que na época divulgou bastante, que ele tava precisando de um apoio. Aí eu falei, pô, deve ter um monte de história legal aqui da Transamérica. E realmente tem, por isso que eu tô falando. Guarda isso aí, as memórias de Rui Bala, porque olha, você tem muita história pra contar. Tem duas, o Rafa, eu sou um cara assim, até pra completar essas duas histórias do Michael Jackson, falando de 2 outros grandes mitos. Teve um show da Madonna também, que mesma coisa, fiz a cobertura, fiz tal lá, e a Madonna ia ter uma festa, né, pós-show. Isso agora eu não vou lembrar o ano que foi. Não lembro qual dos shows que foi. Depois eu lembro e falo. Mas aí o show da Madonna, ela fez um show, não consegui entrevistá-la, mas ela fez uma coletiva. Eu fui nessa coletiva e foi no Caesars Park, o hotel que era na Augusta. Não sei se ainda é Caesars, na Augusta. Acho que é na Augusta. E o Caesar... O hotel era um hotel super top e tal. E ela tava lá, ela tava no último andar, na suíte presidencial. E depois, na entrevista coletiva, eu acho que talvez eu fui o cara que fez a pergunta mais diferente ali. Eu falei, pô, Madonna, você... Todo mundo fazendo a mesma pergunta e tal, né? Eu falei, vou fugir, né, irmão? Vou fazer outro tipo de pergunta. Eu falei, sei que você namorou com o Nick Kershaw lá nos anos 80... Você se relacionou com tanta gente legal nos anos 80 e tal. Você dançava. Pô, eu lembro que uma vez eu passei na frente do seu prédio no Sorro, que você morou ali, que você começou sua carreira como dançarina. Você dançava na Broadway, fazia backing vocals, Madonna. Mas quem foi o cara, assim, que, pô... Não tô dizendo o artista que, de repente, você teve relação, porque você já casou com o Champagne, não sei o quê. E ela me olhando, me fuzilando, né, irmão? Mas qual foi a grande pessoa que te falou, porra, Madonna, você é uma mulher que vai pra frente, você é uma mulher de fibra, de força, não sei o quê. Cara, empoderei a mulher, né? Você botar a mulher lá em cima, né? A mulher, você fez uma pergunta que nunca fizeram pra mim, então foi isso. Beleza. Acabou a coletiva. Tinha uns 3 produtores, uma menina e uns caras. Olha, vai ter uma festa... Tá aqui pra você, tipo, era um cartãozinho, né? Caramba. Vai ter uma festa hoje depois do show lá no hotel. Aqui no hotel, foi no hotel. A coletiva foi no hotel, mas era um show e depois voltava. E eu fui pra coletiva, pra tal da coletiva, pro tal do show, da festa, desculpa, depois. Acabou o show, nós fomos tudo pra festa. Eu fui pra festa, né? Pô, fui pra festa, cara. Pô, imagina, se chegar na festa, a Madonna... Pô, gostei da sua pergunta.
Você foi um cara legal, um cara bacana. E ela verificando tudo que os caras estavam servindo, Rafa. Ela entrou na festa, sei lá, era um salão bem grande no hotel também. Deveriam ter, sei lá, umas 400 pessoas, era bem grande. E ela começou a ver tudo que estava servindo, bebida, comida e tal, pra ver se estava do jeito que ela queria, para os convidados dela. Supervisionando ali. Supervisionando, irmão. Ela entrou na festa, todo mundo... Ela, não, por favor, não, calma não. Aí ela começou a supervisionar e ela foi indo um por um. Quando veio na minha vez, ela veio e me deu um abraço. Você fez a entrevista legal. Gostei. Eu não gosto de entrevista eu não gosto de sacal, eu não sei o que. Eu falei, Madonna sendo Madonna, né, irmão? E aí, isso é uma outra história sensacional, né? Demais. Tocou no Michael Jackson, trocou ideia com a Madonna, U2, sensacional, muito bom. E Elton John também, tem uma história muito boa com o Elton John. Elton pra John? Gente encerrar aqui, Rafa. Vou te conta contar aí. Uma história sensacional com o Elton John. O Elton John veio em 96, né, se não me engano, aqui ao Brasil, naquela, eu não lembro a turnê, que quem abriu foi a Sheryl Crow. Os shows eram da Sheryl Crow, abertura. O Elton John fez ali no estádio do Ibirapuera. Lembra? Sabe aquele estádio que ainda existe, né? É o estádio, não é o ginásio, né? O Rolling Stones fizeram show lá também. Sim. Ali do lado no ginásio, do lado do ginásio. Perto do lado do ginásio, né? Isso. E aí o Elton John fez o show e tal, e o cara da gravadora, meu amigaço, o Sting, né? Ele parece o Sting, não é o Sting, é o gaúcho Sting. E ele chegou pra mim e falou assim, Rui, vai rolar uma entrevista com o Elton John, com a Sheryl Crow e com o Elton John. Então vamos lá. E eu fui lá pra trás do palco, né? Cheguei entrevistei a Sheryl Crow, foi sensacional, Sheryl Crow super legal e tal. Ela abriu o show, foi demais. Enfim, acabei... fui muito feliz ali, foi bacana a entrevista. E ele falou, vai rolar uma exclusiva com o Elton John pra Transamérica. Eu falei, legal. E eu já fui com o meu equipamentinho. A rádio na época também transmitiu esse show ao vivo, na época. Foi uma transmissão ao vivo, fizemos ao vivo. E eu tava com o microfone ao vivo e entrevistei o Elton John ao vivo. O Elton John foi super simpático. E quando eu entrei no lugar, ele tava tipo no camarim, tinha um espaço além do camarim assim, que tinha um piano pra ele meio que aquecer, né? Porque ele toca o piano ali no show várias vezes. E ele chegou, tinha lá 3, 4 produtores, segurança e tal, e eu com o Sting e mais uma pessoa da gravadora. O Sting pegou e dispensou o cara da gravadora, falou, não, o Rui fala inglês, que era um tradutor da gravadora. Não, pode ficar. E o Sting, vamos lá, e o Sting era o diretor da gravadora, né? Diretor era Polygram. Ainda era Polygram, né? Chegou, entrou Elton John, entrevista, ele, vamos lá, podemos ser rápido? Eu falei, claro, você é de rádio? Que rádio que é? Transamérica? Ele começou a brincar com o nome Transamérica. Ele falou assim, vamos lá, o que você quer saber de mim? Eu falei, cara, eu tenho uma música sua. Falei, aí que você quebra o artista, entendeu? No bom sentido. Eu falei, tem uma música que me marca, cara. E eu quase sentei naquele piano pra tocar. Se eu tocasse piano, eu tocaria. Ele falou, que música é? Eu falei, até esqueço o nome da música sempre, eu conto essa história, mas sempre esqueço o nome da música. É aquela que é... Nossa, peraí, tem aqui, ó. Que ele praticamente não canta, né? Ele só faz um life, love. Ele fala umas falas, assim, né? Aleatórias. Cara, esse Elton John, e isso é muito marcante na minha vida. Imagina eu ali de frente com o Elton John, e o Elton John, e até arrepia, cada vez que eu conto eu arrepia. Eu contei esses dias para mim, ao ano passado, pra parte da minha família. E ele entrou, cara. E ele falou, vem cá, senta aqui no piano, senta aqui no meu lado. Como chama essa música mesmo, Rafa? É Song for Guy. Song for Guy, exatamente. Demais cara, essa música. Ele tocou essa música? Ele falou, cara, é uma das músicas que eu mais amo da minha carreira, de tantas que eu já tive. Vem cá, que eu vou te ensinar a tocar Song for Guy. Nossa Senhora. Ele fazia, põe a mão aqui, eu clano. E ele do meu lado, eu com o Elton John. E o Sting da gravadora, assim, ele é gaúcho, ele é muito claro, assim, né? A pele muito clara, o olho claro. Cara, ele tava branco, azul, amarelo, roxo. Ele falou, esse Rui vai ferrar toda a entrevista. E aí os caras da rádio, no fone, Rui, tá com o Elton John? Eu falei...
foda-se, não vou nem falar que eu tô com o Elton John. Os caras da rádio dando, espera aí, irmão. Aí, e ficou, aí o Elton, pô, e, cara, que legal, você então trabalha em rádio. Aí eu comecei a contar, falei, pô, eu toco muito suas músicas, né? E comecei a contar. Ele, qual a música que você mais gosta aí, sei lá. Eu falei, cara, eu gosto muito, fora essa, eu gosto muito de The One, né? Aí ele começou, cara, cantou, pô, cantar, você sabe a letra? Eu falei, não, mas vamos lá. Aí comecei no Embromation com ele. Nisso, os caras da rádio, agora ou nunca, entrevista com o Elton John. Aí eu liguei o microfone e falei, gente, tô com o Elton John. E ele entrou no clima na hora. Imagina, um mega star, Elton John, entrar no clima na hora. Ele entrou, falei, Elton, estamos ao vivo pro Brasil inteiro. Ele, pô, que legal. Alô, Brasil! Ele começou, né? Alô, Brasil! Aí ele começou, assim, tocar. Começou a tocar música brasileira. Brasil! Lá. Cara, isso ficou marcado na transição. Os nego, meu, o que você tá fazendo com o Elton John? O cara tá louco. Eu falei, não, ele tá legal. E foi isso, pré-show, cara. Entrevista ao vivo pré-show. Foi essa zoeira com o Elton John. Então, aí trocamos umas ideias. Acabou a entrevista, ele falou, agora eu tenho que me preparar, tenho que ir pro camarim, tenho que me arrumar. Eu, Elton, puta, thank you very much. Tal. Aí já veio naquela coisa de amigo, de abraço, de dar beijo, 2 beijos e tal. Eu falei, cara... E ele falou, o fulano aqui vai ter a minha festa e eu faço questão que você vá na festa, vai ter uma festa depois, aqui uma after, e eu faço questão que você vá no after. E o Sting da gravadora, porra, o cara te convidou pra ir na festa, tinha sei lá quantas pessoas, 200 pessoas, foi uma festa fechada. Enfim. Pula o show, que foi espetacular. Vamos pra festa, que foi num hotel também. E aí, na hora do show, aí totalmente diferente, Madonna e Elton John, né? O Elton John entrou no salão, era um salão super preparado, com bebidas, com comidas, e eu ali meio deslocado e tal. Nem os caras da gravadora puderam entrar, só eu entrei, fiquei sozinho lá. Nisso, aí eu comecei a me enturmar com um, com o outro ali que tinha, né, tal. E conversando com uma pessoa, conversando com outra pessoa, tal. Nisso o Elton John entra, né, de hobby branco, de óculos, aquela loucura do Elton John, e todo mundo batendo palma, Elton John, mais palmas, totalmente diferente da Madonna, né? Totalmente. Por favor, quero mais. Mais. Enfim, o Rafa, só pra resumir, ele foi cumprimentando todo mundo, coisa de casamento, né? Que casa e vai cumprimentando na festa do casamento. Aí ele veio na minha frente, aí pegou nas minhas mãos assim, você, hein? Você é demais, você é danadinho, hein? Aprendeu a tocar piano? Vai tocar piano na vida? Vai aprender a tocar piano? Eu, eu acho que vou. Ele falou, o que você tá bebendo? Tomando cerveja. Ele, vai tomar um uísque agora. O champanhe e uísque. Começou a pedir, cara. E os caras falaram, cara, quem é esse cara que tá do lado do Elton John? Mas, Rui, o pessoal da Transamérica não. O pessoal da Transamérica não falava assim, opa, mas deixa eu ir no seu lugar. Cara. Mas, aí que tá, Rafa, você vê que coisa maluca? Você pergunta pra qualquer pessoa da época, os caras falam, ninguém falava inglês, cara. A gente não tinha um profissional ali que tivesse a desenvoltura. Porque, assim, é punk se falar inglês assim no papum, né, cara? No natural ali. Então eu tinha além do que eu tinha essa habilidade aí, essa sorte, né? Que demais. Deixa eu só comentar aqui rapidinho, tem alguns comentários daqui do pessoal que tá... Eu até peço desculpas que eu não tô conseguindo ler tudo aqui, mas aqui, Ale Castro, que demais, Rui. Deixa eu ver. Tem mais aqui, o pessoal lembrou do Song for Guy, que o Flávio Belato até comenta, essa música o Elton John fez em homenagem a um assistente de 17 anos chamado Guy, que morreu. E tem também a Joana Ruth Welter, ótima entrevista. Ale Castro, que convidado, Rafa, parabéns. Pô, demais. Agradeço o Rui aí pela presença aqui. Muitas histórias bacanas aqui dentro do Flashdance, tá muito bacana. Demais. Mas outra coisa também, e cair a ficha quando você tava no meio ali das pessoas importantes, como se fosse o melhor amigo brasileiro. Você na hora, depois que você saía do lugar ali, aí você se ligava, putz, olha com quem que eu falei. Ou não, já tava meio que acostumado já. Ô, Rafa, nunca acostumei.
Nunca acostumei. Nunca acostumei. Porque é aquilo que eu falo, o reconhecimento vem das pessoas, quando as pessoas lembram alguma situação que aconteceu. Eu mesmo me pego muitas vezes contando isso para minha filha. Eu tenho uma filha de 15 e tenho uma filha de 29. A de 29 já tá mais acostumada, mas a de 15 que eu tenho contado as histórias mais recentes, né? Agora ela tá entendendo, porque ela é fã do Elton John, ela é fã das bandas que a gente gosta, New Order, enfim. A grandiosidade para ela, assim, ela fica passada quando eu conto algumas coisas, né? A minha esposa me acompanha, porque assim, minha esposa, ela é meu segundo casamento, e ela me acompanhou numa outra fase já, depois dessa fase aí, que foi uma fase muito boa, assim, pra mim, em termos... Lógico que ela pegou uma fase muito legal também nos anos 2000, que eu tive muito contato com muitos artistas. Mas essa história, eu falo sempre pra ela, eu não acabava, não caía muito a minha ficha na hora, demorava até. Eu lembro que essa situação do Elton John mesmo, a do Michael Jackson nem se fala, mas do Elton John, que eu ainda tive esse contato grande... demorou muitos dias, meses talvez, cara, pra eu cair na real que um cara que eu era moleque, que quando ele tinha lá os grandes sucessos da carreira dele, eu tava ali e o cara foi extremamente simpático, enfim. Demais. Mesmo a Madonna, né, cara? A Madonna, pelo amor de Deus, cara, a Madonna... são pessoas totalmente diferentes, são personalidades muito diferentes. Madonna e Elton John, a gente comparando essa brincadeira da festa, não é brincadeira, né? A coisa que aconteceu, mostra muito quem era um e quem era o outro. As personalidades, lógico, a Madonna mais não tão madura, vamos dizer assim, como o Elton John. O Elton John já era um cara que já tinha passado por 1000 coisas na vida. A Madonna também, óbvio, mas... são pessoas diferentes, são situações diferentes, né? E em muitas situações você tem que se adaptar e entender o que o artista quer, né? Aliás, se você quiser tocar uma música aí, toca uma música que depois aí a gente finaliza, eu te conto uma história muito legal do Lenny Kravitz, que é muito legal também. Boa. Deixa eu ver o que eu separei aqui. Vamos ouvir Madonna aqui, ó. Deeper and Deeper. Essa aqui é demais, pra gente lembrar. Essa é a Madonna, amiga do Rui Bala, com Deeper and Deeper. Aqui na Rádio 80 FM. E aí, Rui, o que você ia falar aí? Tem mais uma história interessante pra passar pra gente aqui. Essa versão é David Morales, não? Não, essa aqui é a versão do álbum. Do álbum normal, né? É o álbum Erótica, ele... Se não me engano, eu tenho até o CD aqui, depois tem que olhar. Mas eu acho que ele tem a produção do Shep, do Shep Pettibon. Shep Pettibon, né? Pô, esse cara é monstro, né? Por isso que tem essa vibe legal aqui. Aliás, uma época, eu namorei uma garota americana, né? Foi uma fase muito diferente, assim. E ela era dançarina e atriz, né? E eu a conheci porque eu fui levar uns ouvintes para assistir. Tinha essa história de levar ouvinte, né? Assistir shows de várias bandas e tal. E na época era o show do Backstreet Boys. E os ouvintes ganharam e tal. E eu que fui acompanhar os ouvintes, levar e também entrevistar o Backstreet Boys, né? Enfim. Aí entrevistei o Backstreet Boys, foi muito legal. Os caras, gente boa pra caramba, molecada, os caras nota 10, enfim. E eu conheci essa moça nessa época, a gente acabou namorando 1 ano, né? E ela no fim se tornou... Ela era dançarina, ela dançava no Cats, no musical da Broadway. Ela era uma das dançarinas e cantoras do Cats, né? E a gente... Enfim... Teve essa relação na época, tal. E o negócio da Madonna foi um pouquinho antes, tal, quando a gente namorou e tal. E eu contava o negócio da Madonna, ela ficava enlouquecida, cara. Falava, pô, Madonna, cara, como que eu não tava com você? Eu queria, porque assim, aquela coisa das pessoas idolatram muito a Madonna, né? Tem essa história da idolatria, enfim. Mas, pra fechar, Rafael, 2 histórias bem rápidas, bem curtas. Numa oportunidade eu tinha que entrevistar o Lenny Kravitz e eu ia fazer não era assim, a rádio fazia tudo que eu ficava, tinha uma época que eu ficava mais fora da rádio, do ar, né, do dia a dia,
do que no dia a dia no ar. Caramba. Eles falaram, Rui, você vai fazer uma entrevista com o Lenny Kravitz e vai ter que entrevistar o Lenny Kravitz e tal, e é o disco novo dele e tal, que vai ser lançado. Eu falei, legal. Tava a entrevista marcada, e eu ia fazer uma outra cobertura, que era uma cobertura de um lançamento da Jennifer Lopez, que ela tava na época lançando o primeiro disco dela e tal, uma gravadora falou, você vai fazer isso, eu fui fazer trabalho pra rádio, mas pra 2 gravadoras, enfim, vamos nessa. Eu fui no Lenny Kravitz e eu cheguei no aeroporto em Miami e o Lenny Kravitz, a entrevista ia ser na casa dele. Então eu fui uma das casas, né? Nem sei se ele tem essa casa ainda mais, mas enfim, eu fui pra casa dele. Enfim, eu fiquei esperando 4h30 o Lenny Kravitz chegar pra me dar a entrevista. E ele não tava na casa, e aí até ele chegar, eu já tava quase desistindo. Várias vezes pra desistir e tudo mais. Caramba. E eu falei, ferrou, né? Porque existia uma história, ainda existe, que ele é meio marrento, né? E ele chegou todo marrento, né? Todo marrento, Lenny Kravitz, né, cara? E tinha 3 empregadas na casa dele. E 2 seguranças, né? E ele tava fora, não sei o que ele tava fazendo. Então eu lembro que meu voo chegou em Miami por volta de 7, 8 da manhã. Cheguei na casa dele por volta de umas 10 da manhã. Ele só lá pra, sei lá, meio da tarde que ele foi chegar. E mesmo assim ainda, eu tava esperando 4h30, ele chegou e ainda foi tomar banho e tal. Nossa espera aí, eu vou tomar banho. Voltou de hobby, né? Artista adora hobby, né, cara? Hobby, tá? Tô à vontade. Clã escuro. Aí eu comecei a entrevista com o cara. Falei, tô ferrado, cara. Que o Lenny Kravitz, né? Enfim. A primeira coisa que eu falei pro cara pra dar uma quebrada, eu sempre tinha eu dou essa dica. Fica sempre com uma carta na manga ali pra fazer uma entrevista. Então a primeira coisa que eu falei, cara, eu sei que você adora o Brasil. E ele tinha acabado de comprar uma fazenda, uma casa na praia, na Bahia. Esse cara rico, né, bicho? Cara. E ele tinha comprado e que acho que ele tem até hoje essa fazenda no interior do Rio de Janeiro. E ele falou, eu tenho mesmo, eu comprei, não sei o quê, eu tenho uma casa lá não sei se é Trancoso, alguma praia da Bahia que tem também, uma casa, uma baita casa. E ele começou a falar, adoro o Brasil, adoro o Brasil, adoro o Brasil. Não sei o quê, começou a quebrar o caminho e eu comecei a quebrar o caminho também para fugir do óbvio. Enfim, acabamos fazendo uma entrevista bem longa. Ele foi um cara ele foi bem legal comigo depois, apesar do começo meio mala, bem mala. Você quebrou ele, eu não sei né? Se porque as empregadas já me serviram de tudo, então eu tomei de tudo. Eu tomei tequila, eu tomei uísque, eu tomei cerveja, eu tomei café, tomei tudo. E no outro dia, no dia seguinte, eu fui no show. Ele foi muito legal, ele foi um cara muito, muito receptivo no show. Mas no começo da entrevista, eu lembro que eu gravei, eram MDs também, né? Vários MDs. E o começo da entrevista é terrível, cara. Os caras da rádio, ele me falava ainda no Brasil e tal, mas era quase sim ou não. Eu falei, ferrou, né? Sim ou não, ferrou. E aí, mas foi legal. Quando eu cheguei, o resto da entrevista foi bem legal. Acho que eu gravei uns 3 MDzinhos de 1 hora ali, então foi uma entrevista de 3 horas praticamente, né? Esses MDs aí, hein? Valem ouro se eles existirem ainda em algum lugar. Nem me fala, né? Demais. Aí vem o Só Pra Contrariar e regrava essa música, né? E você sabe que aí eu fiz Oscar também, né? Eu fiz transmissão do Oscar pela rádio, pela Transamérica. E aí era a transmissão do Oscar e tal, e eu também fui, né? E a primeira transmissão do Oscar que eu fui, eu não tinha muita manha. E o cara, você chega lá, você vai em Los Angeles e você marca as entrevistas antes, né? Eu fui uma semana antes. E os caras, vai muito artista para dar entrevista, muito artista que tá lançando filme, nem só os caras que ganham o Oscar, mas os caras que também estão, né? Sim. O que cerca, né, a indústria do cinema. Então, minha primeira entrevista, que eu fui marcar lá, você marcava no papel, assim, o cara, e mandava o fax pros caras, era uma entrevista, eu marquei uma entrevista 8 da manhã com o Mel Gibson.
Caraca! Aí, pá, aí você marcava num papel, no fax, mandava o fax, os caras depois te mandavam pro teu hotel uma confirmação. E me mandaram uma confirmação, beleza? Então era a primeira entrevista do Oscar que eu ia fazer no hotel também. Tinha um espaço lá que eles montavam, né? A organização do Oscar e tal, beleza. Aí fui a primeira entrevista, né? Na primeira entrevista, eu fui pensando no Lenny Kravitz. Eu falei, pô, eu vou entrevistar o Mel Gibson, vai ser a mesma merda que o Lenny Kravitz, né? Vai ser fogo, vai ser difícil, pá, isso, aquilo, pá, não sei o quê. E tinha um salão pra imprensa aí, já tinham outros amigos, colegas lá, americanos lá da imprensa, e eu lá, né, os caras meio me olhando, vai que esse cara aí do Brasil, entrevistar de rádio, né, fazer Oscar, que esse cara tá achando. E a gente fez as transições ao vivo, né, do Grammy, do Oscar, né, isso foi muito legal da rádio, foi uma loucura, assim, da rádio, muito legal. Aí, cara, eu tô lá tomando café, pegando o café, né, lá naquelas mesonas, assim, nisso veio um cara falar, esse aqui é descafeinado? Eu falei, não, esse aqui, o descafeinado é ali. Ah, não, mas eu quero esse mesmo. Ei? O cara pegou, tá... Só eu e o cara na sala. E quem era? Minha entrevista era a primeira, 8 da manhã. Quem era? O meu próprio Mel Gibson. E eu não reconheci. Nossa! Ele tava de boné e eu tava ali. Ele falou assim, você é o cara que vai me entrevistar? Eu falei, quem é você? Eu sou o Mel Gibson. E tirou o chapéu, tirou o boné e tirou o óculos. Caramba! Ele falou, vamos começar aqui mesmo, né? Eu falei, cara, aí eu tenho que te confessar. Eu falei, recentemente eu fiz uma entrevista com o Lenny Kravitz. Aí ele, nem me fala do Lenny Kravitz, não suporto o Lenny Kravitz. Uma mala! Aí eu contei pro Mel Gibson, ô Mel, né, íntimo, né? O Lenny Kravitz fez isso comigo, papapá. Ele falou, é um metido, é um xarope, eu não gosto dele, eu acho difícil aquilo. E você vê como é que as coisas são, né, cara? Mas enfim, foi uma bela entrevista, até porque ele tem muita coisa com o Brasil, porque ele uma época ele tinha feito capoeira por conta do filme Máquina Mortífera, né? Clássico dos anos 80. Sim. Ele fez alguns treinos de capoeira para fazer interpretar o papel que ele fazia no filme do Máquina Mortífera. Até esqueci o nome do personagem. Mas aí foi muito legal também. Foi uma entrevista sensacional, como outras muitas, né? Mas enfim. Rafa, estamos em cima do tempo já, hein? Chega. Eu falei demais. Teus ouvintes querem ouvir música. Chega. Que é isso. Deixa eu até ler uns recados rapidinho aqui, ó. O pessoal curtiu pra caramba. E era só um bate-papo nosso aqui. E a conversa se estendeu porque foi muito legal, claro. Pessoal, deixa eu ver se eu pego algum comentário. Mas todo mundo comentou aqui: Ale Castro, Gisele Gomes, Dorival Celestino. Cadê? Deixa eu ver. Peraí. Ó, me parece que o Rui tá curtindo tanto ou mais que nós essa entrevista. Se deixar, vai até amanhã. Eu tô curtindo. E tem, o Flávio Chiba, histórias belíssimas, parabéns pelo profissionalismo de ambos. Aqui diretamente da Ilha da Maiandeua. Que legal. Muito legal, pessoal. Mas, Rui, de verdade, curti pra caramba. Agradeço a sua presença aqui na Rádio 80 FM, no Flashdance. Você é um cara que, na minha opinião, tem seu nome já marcado ali, carimbado na história do rádio. E, assim, sensacional ter você aqui, ter trocado essa experiência, trocado essa ideia comigo e com os ouvintes aqui da Rádio 80 FM. Achei demais e valeu mesmo pela participação. Ô, Rafa, eu que agradeço, cara. Eu não tenho nem o que falar. Você sabe quanto que eu te admiro. Eu admiro a tua rádio, o teu trabalho aí. Eu trabalho... ser guerreiro, cara. Porque não é fácil a gente fazer esse trabalho aí de mantendo uma coisa firme há tantos anos. Por exemplo, você acabou de falar aí do Flashdance, 11 anos, né? 11 que você falou. Isso. Cara, e a rádio há tanto tempo, enfim. Eu só tenho que te agradecer por poder também, nesse espaço, falar com teus ouvintes aí. A rapaziada não tá acostumada, né? Eu sei que você toca muito mais música nessa história, mas vamos lá, cara. Vamos em frente, parabéns. Conta comigo aí, você, o Veronese, quando precisarem também no programa. Show. Só chamar e a gente conta um pouquinho de história aí pra gente dar risada. O mais importante é a gente se divertir, né, cara? Opa! Aí, ô Rui,
Só fala pro pessoal aí o seu canal do YouTube e o seu Instagram, pro pessoal Legal. acessar e se inscrever também. Por favor, me sigam lá no Instagram, @BalaRui, né? Bala com 2 L's, Rui com Y. Lá a gente tá sempre pondo os nossos conteúdos, um pouco das minhas coisas que eu faço, do rádio, enfim. E lá no YouTube é Rui Bala, Rui com Y, Bala com 2 L's. Você vai ver esse belo careca. Tô eu lá, e no YouTube a gente costuma colocar um pouco de dicas, eu falo aulas, legal, mas eu não sou inclusive. professor, mas a gente dá muitas dicas de coisas interessantes para o radialista, para o comunicador, para o cara que... Eu tô falando muito também para o cara que tem os podcasts, ou tem um canal do YouTube mesmo, enfim, para as redes sociais, sempre tem alguma coisa bacana lá. Obrigado, viu, Rafa? Você Show, é um cara Rui. sensacional, cara. Valeu. Palmas pra você. Valeu, Rui.